Bom dia, meninos, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre triângulo, retângulo e o teorema de Pitágoras, nessa nossa semana 12. Vamos lá? Triângulo retângulo. O triângulo retângulo é conhecido assim por ser um triângulo que possui um ângulo reto, que seria esse ângulo de 90 graus, certo? Há nele uma importante relação entre os lados, conhecido como teorema de Pitágoras, que serve para encontrar um dos lados desconhecido, como conhecemos os outros dois lados. Chamamos de hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo, que fica oposto do ângulo reto, e os demais lados são conhecidos como os catetos. O teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Então, como que eu vou identificar? Eu tenho aqui, identificando o ângulo de 90 graus, sempre a hipotenusa vai estar na frente dele. Então, às vezes, ele não está te marcando um ângulo. O ângulo de 90 graus ele é indicado o encontro dessas duas retas, onde que ele vai fazer um ângulo reto, né? Que ele é formado por um quadradinho, que é formado pelo ângulo de 90 graus. Então, sempre na frente desse ângulo, ele vai ser a hipotenusa, que é o lado maior dos nossos triângulos. Os demais lados serão os nossos catetos. Igual um exemplo aí, ó. O enunciado desse teorema é: a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse aqui, ele tem um ângulo alfa, né? Que é um ângulo qualquer que eu posso colocar. Ele tem um lado A, B e C. E ele te identificou. Então, aqui ele não está te escrevendo que esse ângulo seria de 90 graus. Então, você tem que saber. O ângulo reto formou um pequeno quadrado, que ele é um ângulo 90 graus. Na frente dele sempre vai ser hipotenusa. Então, esse valor de A é nossa hipotenusa. O C e o B seriam nossos catetos. Se esse lado aqui tem um ângulo, na frente desse ângulo seria o cateto oposto. E embaixo dele seria o cateto adjacente, é o que nós vamos aprender na próxima, quando nós for calcular seno, cosseno, essas coisas. Mas aqui, por enquanto, o que importa é nós saber o que seriam os catetos e o que seria a hipotenusa. Então, lembrando que a hipotenusa sempre na frente do ângulo de 90 graus e os catetos em suas laterais. E qual que seria a fórmula? Hipotenusa ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou vice-versa. A soma dos catetos ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Então, lembrando, a fórmula não vai mudar. Então, mais fácil, hipotenusa elevada ao quadrado, que é igual o C ao quadrado mais B ao quadrado. Exemplo resolvido. Determine o valor de x no triângulo retângulo. Então, eu já sei que ele já falou que é um triângulo retângulo. E eu vou identificar onde seria primeiro a minha hipotenusa. A ordem dos catetos não importa, né? Então, a minha hipotenusa na frente do ângulo seria o valor de x. Então, x ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c. Qual que seria o valor de b? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 9 vezes 9, 81. Então, lembrando que primeiro eu resolvo as potências. Somando 144 mais 81, 225, que eu disse anteriormente. Todo x elevado ao quadrado, eu vou transformar ele em raiz quadrada. Lembra o que está para fora, ele vai para de dentro, ele vai para fora quando é igual a raiz? É o mesmo caso. Estou transformando. Raiz quadrada de 225, né, e vou encontrar o valor. O próximo. O encanador precisa chegar ao topo de uma casa para consertar a caixa d'água. Sabe-se que a casa tem 4 metros de altura e a escada tem 5 metros. A que distância AB da parede ele deve posicionar a escada para que ele chegue exatamente até o topo da casa? Então, aqui, ó, ele te deu os valores, porém aqui não está projetado nesse desenho. Então, você tem que saber desenhar, tem que saber colocar os seus dados. Ele falou aqui que, ó, 4 metros de altura, que a casa tem 4 metros. Então, vamos supor que essa altura aqui é 4 metros, né? Que a casa está aqui. A escada vale 5 metros. Então, essa escada aqui que vale 5 metros.
Esse valor aqui que eu não tenho, AB, eu vou chamar ele de x. Agora mudou, nem sempre a hipotenusa vai ser o x. Onde que forma o ângulo de 90 graus? Aqui, ó. Então, a hipotenusa é na frente dele. Então, se eu falei que a escada vale 5, então é 5 ao quadrado. O meio lateral é 4 ao quadrado, e aqui colocou de C, mas poderia ser x, né? Resolvendo, 25 é igual a 16, igual a C ao quadrado. O que eu vou mudar aqui por enquanto? Só o 16. Se ele é mais, ele vai menos. Eu posso copiar ao contrário para ficar mais fácil para vocês entenderem. 25 menos 16 igual a C ao quadrado. Ó, eu inverti. C ao quadrado é igual a 25 menos 16, é a mesma coisa. Deu igual a 9. Transformando C ao quadrado, raiz quadrada de 9 igual a 3. Então, observe para vocês colocar os dados no lugar certo, ok? Então, para mim calcular o teorema de Pitágoras, eu tenho que saber a fórmula, eu tenho que saber identificar qual que seria a hipotenusa e qual que seriam os catetos. Então, lembrando que a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos seus catetos elevado ao quadrado. Igual está aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Identificando a hipotenusa, sempre a hipotenusa vai vir primeiro. Então, é ela que é importante, que é a hipotenusa ao quadrado e os seus catetos, a soma deles elevado ao quadrado, tá bom? Qualquer que faça as atividades, qualquer coisa vocês mandam no privado ou no grupo, perguntando as suas dúvidas, tá bom? Tenha uma boa aula.